Josué, capítulo 14, versículo 6. Já abriram aqui, ó, quem está sem Bíblia. Quem está sem Bíblia, na próxima traga, por favor. Mas pode acompanhar aqui atrás também. Josué, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, por enquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Amém. Vamos orar pela palavra agora. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu, Pai amado, que louvássemos a Ti, que levássemos o nosso coração, Pai amado, ao Teu altar, Pai, e nos derramássemos, Senhor. Mas agora pedimos, Pai, que o Senhor venha através do Teu Espírito ministrar a Tua igreja, o Teu povo. O Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um, que o Senhor possa ministrar em cada coração, Pai, que haja liberdade do Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai, que possamos estar atentos à Tua palavra, Pai. Rejeitamos, Pai amado, toda desatenção, tudo aquilo que o inimigo tenta plantar, Pai amado, nos ouvidos e na mente das pessoas, nós rejeitamos agora em nome de Jesus, Pai. Declaramos estarmos atentos à Tua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar em nós, Pai, e que isso venha causar transformação, mudança, Pai amado, que possamos enxergar da forma que o Senhor enxerga, Senhor, para que possamos, Pai amado, levar uma vida da forma que Te agrada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria agradecer primeiramente cada pessoa. Acho que a maior parte da igreja veio aqui ajudar, colaborar com a limpeza, com a mudança, com tudo aqui. Então eu queria agradecer agora, senão depois eu esqueço, né? E a Simone fala: você só falou de um, não falou do outro. Então eu queria agradecer a todos. Não dá para nomear porque foi muita gente que veio, mas eu queria agradecer a cada um de vocês. Aliás, quem veio aqui e ajudou de alguma forma, fique de pé. Pode ficar de pé. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dessas pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra, e Deus me deu essa pregação. E o tema dessa pregação é: dá-me este monte. Senhor, me dá esse monte. O que está acontecendo ali? O que eu acabei de ler? O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles foram, Deus os resgatou dali da escravidão, que viveram por mais de 400 anos, e foram libertos por Moisés. Vocês lembram da história, né? Eles foram avistar uma terra, que era a terra de Canaã, aonde Deus queria levar eles, a terra prometida. O que aconteceu? Moisés levantou espias para irem ver a terra. Ele levantou um espia de cada tribo, e cada um foi lá ver a terra.
Mas, quando eles voltaram, eles deram uma notícia para o povo de Israel. Disseram assim: olha, a terra é boa, o lugar é legal, mana leite e mel de verdade, só que tem muitos gigantes, só que o povo lá é guerreiro, se a gente entrar, a gente morre todo mundo. E a palavra diz que somente Josué e Calebe disseram o contrário. Ele fala assim: a terra é boa, mana leite e mel, tudo que planta dá, os cachos de uva são enormes, e nós vamos entrar e vamos conquistar essa terra. Lá tem gente guerreira, mas não é páreo para o nosso Deus, não. Somente Josué e Calebe. Os outros espias disseram que não dava. E adivinha quem que o povo ouviu? O povo ouviu aqueles que falaram que não dava para entrar. Então o caminho dali, da onde eles saíram do Egito até avistar a terra, eles percorreram cerca de 40 dias, alguns dizem até 3 meses. Foi isso. Mas quando eles receberam a notícia daqueles espias que não dava para entrar, eles resolveram acreditar naqueles espias e não em Josué e Calebe. Então sabe o que Deus fez? Ele disse assim: ó, por causa da incredulidade de vocês vão caminhar pelo deserto. E o povo ficou 40 anos caminhando no deserto. Fabiano falou bem disso, né, Fabiano, na pregação passada. E o povo ficou 40 anos caminhando no deserto e teve que morrer aquela geração inteira. Só os filhos puderam entrar depois na terra prometida, com exceção de 2. De quem? De Josué e Calebe. Porque eles creram. Então, nesse trecho que eu acabei de ler para vocês, Calebe, ele chega em Josué, porque a promessa era a seguinte: que quando eles tomassem a terra, ia dividir entre as tribos, entre as famílias, e cada um ia ficar com uma parte. E Calebe, ele era o líder da tribo de Judá. E ele chegou para Josué e falou assim: olha, eu quero aquela área, eu quero o Monte Hebrom. E era a área mais difícil de ser tomada, porque ali viviam um povo guerreiro, um povo que era difícil ser derrotado. Mas Calebe não era daqueles que afinava, não. E ele falou assim: Deus prometeu que ia dar a terra, então eu escolho aquele monte. Corajoso ou não, homem? Por que Deus se agradava dele, né? Então, a terra foi repartida. Calebe pediu o monte. Ele pediu o monte mais difícil, a tarefa mais difícil. Por que você acha que ele pediu esse monte? Por que pediu o monte Hebrom? Hebrom, no hebraico, tem a origem que quer dizer comunidade ou aliança. Por quê? Porque foi ali uma das vezes que Deus falou com Abraão. Ali Abraão ergueu um altar ao Senhor. Então, Calebe, ele sabia que aquele negócio era especial. Ele falou: ali tem uma ligação com Abraão, ali tem a ligação com os meus antepassados, ali Deus falou com Abraão ali. Então eu quero aquele monte, não importa a dificuldade que eu vou ter que enfrentar. Eu quero aquele monte. Eu quero aquele lugar. Meus irmãos, existe um Hebrom para mim e para a sua vida. Você crê? Existe um lugar que Deus preparou para você. Um lugar de paz. Um lugar onde a vontade dele flui. Um lugar onde a tua aliança com Deus se torna visível. Um lugar onde está no coração de Deus esse sonho.
de te dar essa parte. Qual é o teu monte? Qual é o teu Hebrom? Você tem pensado sobre isso? Teu Hebrom é um emprego? Teu Hebrom é uma cura? Teu Hebrom é a restauração de um casamento? Teu Hebrom é a restauração familiar? Teu Hebrom é receber o perdão de Deus no seu coração? É ter uma transformação verdadeira? Qual é o teu Hebrom? Qual é o teu sonho? Muitas vezes nós nutrimos sonhos, e às vezes esses sonhos não são realizados, e nós nos frustramos, e nós pensamos assim: mas Deus, parece que a dificuldade é só comigo, parece que quando mais eu luto, mais esses anaquins aparecem aí, quando eu derrubo um gigante, levanto um maior, parece que é guerra atrás de guerra. Tem duas coisas. A primeira, você tem que saber se o que você está buscando é o Hebrom que Deus tem preparado para você. Se é um sonho seu, ou se é um sonho de Deus. Muitas vezes nós nos enganamos, e passamos tempo buscando sonhos que não nasceram em Deus. Ainda pode estar buscando um monte errado aí, né? Mas existe um Hebrom que Deus preparou para você. Em segundo lugar, Deus, Ele prova a nossa fé na caminhada. Ele prova as nossas atitudes durante esse processo de conquistar o nosso monte. Porque nessa caminhada e nessa luta nós amadurecemos. Nessa caminhada e nessa luta, aquele que entra menino sai guerreiro, sai homem. Aquela que entra menina sai mulher de Deus, transformada. Aqui existem muitas pessoas que Deus tem montes tão altos para dar, tão altos, tão especiais. Mas será que você tem lutado por esse monte? Será que você tem tido a revelação de Deus acerca do que é para você? E você tem falado para Deus: Deus, não interessa o que aconteça, este é o meu monte e eu vou lutar por ele. Nem que eu tenha que arriscar a minha vida, mas eu vou lutar por ele. Você tem dito isso para Deus? Meus irmãos, Caleb e Josué eram caras imparáveis. Imparáveis. Como que você se vê? Você é aquela pessoa que persiste, mesmo quando você não está vendo nada acontecendo? Você é aquela pessoa que acredita na promessa de Deus e fala: Deus, eu vou para cima. Seja o que o Senhor quiser, mas eu não vou voltar atrás. Eu não vou dar uma de mulher de Ló e olhar para trás e virar uma estátua de sal. Eu vou perseverar. Eu sei que vai ser difícil eu subir esse monte. Vai ser penoso. Ninguém vai subir no meu lugar. Ninguém vai me carregar no colo nesse monte. Mas eu vou dar um passo por vez até eu subir. E não vai ter inimigo para me parar. Porque o Senhor prometeu para mim esse monte. Essa era a visão de Caleb. Meus irmãos, Deus, Ele vai nos moldando durante a dificuldade, para que nós sejamos crentes Caleb. Eu acho que quando aquele povo viu quem estava subindo, falaram: meu Deus, é Caleb que está vindo. Você entende isso? Tem gente que morre de medo do diabo. E realmente o diabo é sujo,
safado, ele quer derrubar a gente, temos que ficar esperto com ele, né? Mas quando o crente, o cristão cheio do Espírito Santo entra num lugar, é o diabo que tem que tremer. É o diabo que tem que bater em retirada. É ele que não suporta a luz de Jesus na sua vida. Caleb, ele disse assim, em Números, vou ler com você, Números 13, primeiro o 6, Números 13, 6, ali é quando Moisés chama um de cada tribo, no versículo ele fala, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, que vai representar. E no versículo 27 fala o seguinte, e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, e onde há leite e mel com fartura, aqui estão os frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Então, o primeiro relatório é parecido. A questão é depois. Caleb, olha o que ele diz no versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, é certo que venceremos. Meus irmãos, o irmão Ricardo, cadê o irmão Ricardo? Está lá, ó. Ele instalou essa caixa de som aqui, que é o retorno do baterista, ficou uma bênção ali, né? Agora o Israel consegue ouvir as batidas dele ali, né? Essa caixinha de som, quando a gente iniciou a igreja, há um pouco menos de 4 anos, eu comprei essa caixinha e um microfone. E um pendrive para pôr na caixinha, com as músicas. E não tinha mais nada. E eu confesso para você, que a minha visão, não era de que as coisas iam dar certo. Eu só estava obedecendo a Deus. Falei, Deus, eu vou porque eu quero obedecer ao Senhor, já que o Senhor falou que tem que ser assim, né? Então tem que ser assim. Porque a minha visão de ser pastor era meio deturpada, sabe? Eu falava, nossa, eu só vou me lascar. Vão falar mal de mim, vão fazer isso, fazer aquilo e tal. E eu não queria ser pastor, mas chegou num momento que eu tinha que obedecer. Eu falava, Deus fez eu passar por muitas coisas, até eu entender o meu chamado. E quando eu resolvi obedecer, eu fui lá, comprei essa caixa lá no Gils, comprei um microfone, fui na casa da minha mãe, falei, mãe, os cultos vai ser aqui. A mãe, meu Deus do céu, vai ser mesmo e tal. Mas um pouco antes disso, quando eu tinha falado para Deus que eu iria obedecer, depois de ficar mais de 2 anos brigando com Deus, eu falei, Deus, então, me dá uma igreja, com gente, me dá uma igreja, que já tem um templo pelo menos, né? Um lugar para eu ir, para pregar. E Deus falou assim para mim, não, Juliano, você não está entendendo. Não é do seu jeito, é do meu jeito. E da forma que eu estou falando, você vai sair sem ninguém. Só você, sua esposa, sua mãe, depois o meu irmão. E depois Deus vai acreditar. E eu sei porque que Deus fez aquilo, sabe por quê? Porque eu aprendi a dar valor em cada vida que entrava. Deus foi me ensinando. Porque se fosse antes, não seria desse jeito. E eu aprendi
E quando eu decidi ser pastor e obedecer a Deus, eu falei com Deus, Deus, eu vou ser pastor então. Mas eu quero uma igreja que seja apaixonada por você. Eu quero ser pastor numa igreja onde as pessoas se derramem por Jesus. E uma igreja que ame as pessoas. Eu me recuso a ser pastor numa igreja fria. Eu me recuso a ser pastor de uma igreja que as pessoas não se importam umas com as outras. E que as pessoas não choram junto. E não se alegram junto também. E eu entendi porque Deus fez esse processo na minha vida. Às vezes eu perguntava para Deus, mas Deus, não podia ser um pouco mais fácil? Esse monte não precisava ser um pouco mais fácil de subir? Depois eu fui entendendo, Juliano, cada passo que você dá, eu te ensino alguma coisa. Cada passo que você sobe nesse monte, alguma coisa eu estou fazendo em você. Esses dias atrás nós estávamos aqui, e estava eu e o Tiago conversando, né? Aí o Tiago falou assim, nossa, pastor, está ficando tão lindo aqui, né? Que legal. Foi show, né, cara? Que bênção de Deus. E você sabe por que está assim? E por que está vindo muita gente para a igreja? Eu falei, por quê? Falei, porque nós nunca pensamos nisso. Eu falei, é verdade. Nossa meta nunca foi encher a igreja. Nossa meta foi amar as pessoas. Amar Jesus em primeiro lugar. E apresentar o amor dele para as pessoas. E é por isso que está fluindo. Porque não tem nada a ver com a gente. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a Simone. Tem a ver com o amor de Jesus. E aonde ele é demonstrado, aonde ele é pregado, aonde ele é apresentado, as coisas vão acontecendo. Mas eu confesso que lá no começo eu não achava que as coisas... Eu falava assim, oh, Deus, eu vou te obedecer. Eu sei que, olha, só pela misericórdia do Senhor, mas eu vou te obedecer. Às vezes, meus irmãos, tem coisas que Deus está pedindo para você dar o seu passo. E tem coisas que às vezes nem você acredita. Você fala, mas Deus, não tem lógica eu fazer isso. Não tem lógica eu me entregar dessa forma. Eu lembro que quando eu e a Simone saímos, né, da igreja que a gente frequentava e saímos para ser pastores, a Simone ainda não tinha sentido ainda o chamado dela. E eu lembro que nós passamos num lugar em que nós íamos com os amigos da igreja que a gente frequentava. E quando nós passamos naquele lugar, estava só eu e a Simone, e o Isaac pequeno, já tinha o Benjamin, né? Já tinha o Benjamin. E a Simone, ela viu aqueles amigos ali se divertindo, e nós já não estávamos naquele meio mais. E foi uma luta para a Simone também concordar com o meu chamado. Ela falou, Juliano é louco, né? E tal, estamos saindo do nada aqui. E quando ela viu os nossos amigos reunidos em outro lugar e não terem chamado a gente, e daí ela começou a chorar. E ela falou assim, olha lá, uma semana que a gente saiu de lá e não chamaram nós para mais nada e tal. Eu falei, calma amor. O mesmo Deus que ministrou no meu coração vai ministrar no seu. E pessoas também, nós vamos ter um novo círculo de amizade, de comunhão, de graça. Nós continuamos amigos ainda das pessoas que nós tínhamos comunhão antes, muito amigos inclusive. Mas eu também tive que ministrar sobre a vida dela e falar, olha, o mesmo Deus que me capacitou, está me capacitando, é o Deus que vai capacitar você. Porque ela tinha que subir um monte comigo. Não dava para eu subir um monte sozinho se ela não viesse junto. E Deus foi capacitando ela, colocando esse amor de pastora no coração dela.
Que mês que foi o culto de mulheres? Março, né? Março. Foi feito um culto de mulheres, a Simone organizou com as demais mulheres aqui. E quase não coube lá na outra igreja, deu 80 mulheres. Eu para reunir 8 homens já era difícil. O Deus que faz. Para quem tinha vergonha de pregar, né, amor? Hoje tá moendo eu nas pregações. Muita gente vem e fala assim: nossa, estou entendendo mais a pregação da pastora que do pastor, não sei o que e tal. Fala amém, glória a Deus. Quem diria que uma caixinha de som e um microfone, hoje nós ia ter toda essa estrutura aqui. Meus irmãos, nós nunca quisemos isso. Mas Deus foi ministrando. Eu quero que você entenda que o passo que você vai dar para Deus, a entrega que você vai fazer para Deus, no começo pode parecer ilógica, pode parecer que tem muita dificuldade, mas pode saber que Deus vai honrar isso daí que você vai fazer. Deus honrou Caleb, Deus honrou Josué, a ponto de morrer milhares de pessoas no deserto. Uma geração inteira morreu no deserto, mas Deus não permitiu que tocassem na vida de Josué e Caleb, porque falou: a minha promessa é com vocês, porque vocês confiaram na minha palavra, então eu os abençoarei. A promessa se cumpre na vida daquele que persevera, na vida daquele que entendeu que tem um monte, que tem um Hebron, que tem um lugar preparado. Tem um lugar para a minha vida e para a sua, amém? Então nós temos que aprender com Caleb aquilo que ele fez. Caleb diz: porque bem poderemos prevalecer contra ela. A maioria do povo, meus irmãos, quando foram ouvir os espias, a maioria que eles viram, a maioria tinha grandes gigantes e um pequeno Deus. Mas Caleb tinha um grande Deus e pequenos gigantes. Como você tem olhado para as suas dificuldades e para os seus problemas? Você ainda considera que é gigante demais, que é grande demais? Ou você confia no seu Deus acima de todas as coisas? Ou você confia na promessa do Senhor sobre a tua vida? Meus irmãos, Deus te chamou a andar por fé. Se fosse por vista, não precisava. Se fosse pelo que você está vendo, não precisava. Mas Ele quer desafiar você a crer no impossível. Os outros espias falaram assim: perante eles, nós somos como gafanhotos, nós somos como animais descartáveis que não tem poder nenhum. Eu acho que você vai enfrentar um gigante, né? Você fala: meu Deus, me ajuda agora, pai. Mas você tem o olhar de Davi, né? Davi já ia lá na frente enfrentar Golias. E Davi, eu vejo Davi com o mesmo olhar de Caleb. Enquanto o povo está tudo acovardado, ouvindo ofensa por 40 dias ali, Davi chega para servir os irmãos. Os irmãos já começam a tirar ele, né? Fala: o que você está fazendo aqui, moleque? Some daqui. Eu sei o que você quer aqui, sal. Mas ele fala: não, o que está acontecendo ali? Qual que é a treta ali? O que esse cara está falando mal? Está afrontando o Deus de Israel. Meus irmãos, a sua visão para os seus problemas vai dizer até onde você vai chegar no seu monte. Tem pessoas que começam a andar, começam a subir um monte, na primeira escorregada, rala o joelho e fala: eu não quero mais saber de monte. Primeiro problema, ele não escuta Deus. Ele não fala: não importa, se machucado aqui não importa, eu vou me levantar e eu vou continuar. Não. Muitos pararam por causa das dores.
Quando a dor vir, meus irmãos, apenas clame a Deus. Fala: Deus, está doendo, mas eu vou continuar. Está doendo, mas eu não vou parar. Deus chamou você para ser um imparável. Imparável. O que tem feito você parar? O que tem feito você desistir? Você consegue lembrar disso? Ah, é porque isso não deu certo ainda. Ah, é porque fulano de tal não mudou ainda. Deus quer falar com você. O tratamento dele conosco é individual. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se um decidir, se um for firme, as outras pessoas vão se firmando também. Não tem jeito. Não tem jeito. Se uma pessoa fala: eu não arredo o pé daqui, outras pessoas vão ver: mas ele não arreda mesmo, rapaz. Eu vou lá para ver o que é esse negócio aí, vou ficar junto com ele também. Agora, se você é daquele que para, todo mundo para também. Eu muitas vezes fui do que parei, sabe? Parava. Qualquer dificuldade eu já virava um reclamão, chorava e murmurava. Tem uma hora que eu falei para Deus: Deus, cansei. Cansei de ser aquele cara sem palavra, que falava que fazia e não fazia. Cansei de ser aquele cara que afinava, que tinha um sonho e parava na metade, ou um pouco antes até. Falei: cansei. Eu estou cansado de cansar. Estou cansado de parar. Senhor, eu vou até o final. E quando você decide isso, meu irmão, até o diabo sabe. Fala: ih, rapaz, esse cara decidiu agora. Porque enquanto nós ficamos na indecisão, somos como crianças levadas pelo vento de um lado para o outro. Então uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Ah, eu orei, a bênção veio, então eu estou feliz com Deus. Eu orei, a bênção não veio, então eu vou desistir também. Eu não vou mais nesse negócio de célula, de igreja, não sei o que e tal, não vou mais. Ah, o irmão de tal falou mal de mim também. Não, então, sempre tem uma desculpa. Quem quer parar, sempre arranja uma desculpa. Agora, para o imparável, não tem desculpa que faça ele parar. Não tem conversa que faça ele parar. Porque ele simplesmente decidiu. Deus está levantando aqui homens de decisão. Sabe o que mais falta nas famílias? Homens de verdade. Homens que façam as suas mulheres se sentirem seguras. Homens que tenham palavra. Eu sei disso porque eu fui moleque muito tempo. Muitas vezes eu prometia as coisas para Simone e não cumpria. Eu falava que ia e não ia. Eu era tão moleque que uma vez teve um casamento, eu não gostava de ir em casamento. Agora eu adoro, até fazer casamento eu adoro. Mas eu não gostava de ir em casamento, eu gostava de só ir para janta, só, né, Douglas? Só gostava de chegar na hora da comida. Aí um dia um amigo meu chamou para o casamento dele. E o casamento era 5h30. Eu já viu marcar casamento 5h30 da tarde, né? Eu falei para Simone que era 6 horas. Chegamos no casamento, eu estava saindo da igreja assim. A Simone falou: não era 6 horas o casamento? Eu falei: mas cara, sempre atrasa casamento. E também não tinha atrasado. Daí eu falei: mas vamos para comida agora. Ela falou: não, agora não vou também. Agora vamos para casa. Então tá bom. Mas muitas vezes eu fiz molecagem com ela. Casamos novos também, né? Então deu muito tempo de fazer muita molecagem. Mas Deus teve que mudar muitas coisas aqui dentro, para eu aprender a virar homem e ter palavra. Eu aprendi que eu não tenho que ficar falando sim para os outros. Porque se eu falar sim, eu tenho que cumprir. Então é melhor falar não logo. Se der, deu, se não der, não deu e acabou.
Deus quer levantar Calebes, homens de fé, homens que acreditam no impossível e que andam dessa forma, porque se o homem andar dessa forma, a mulher anda também. Sabe que nós estamos vivendo uma geração em que as mulheres andam mais com Deus que os homens, que as mulheres oram mais que os homens, que as mulheres têm mais fidelidade no culto que os homens. Tem umas exceçãozinhas aí, né? Mas geralmente 80% mulher é mais fiel. Homem, eu nunca vi uma geração de homem tão indeciso assim. Ele olha para o monte assim, ele vê que é muito grande, tem gigante lá em cima, aí ele fala: alguém me arruma uma rede, que eu já cansei só de olhar para esse monte, eu já estou cansado, eu não vou subir. E sabe o que acontece? A família deixa de ser abençoada, porque o cabeça do lar é o homem. A mulher é para auxiliar um homem de verdade. Agora tem muitas mulheres que estão tendo que assumir a responsabilidade de tantas coisas, porque é casada com um menino. Deus nos chamou a sermos sacerdotes do nosso lar. Se o meu coração estiver em chamas para Deus, dentro da minha casa, a da minha esposa vai estar também, o dos meus filhos vão estar também. Se eu leio a Bíblia dentro de casa, os meus filhos vão ler também, a minha esposa vai ler também. Quando eu comecei a pastorear, e a Simone não estava muito assim com o negócio, ela vinha falar comigo, daí ela falava assim: eu vi não sei o que lá no site, não sei o que fulano de tal, não sei o que lá. Eu falava: mulher, vai pegar a Bíblia e ler um pouco, vem só com essas conversas fiadas pro meu lado aqui e tal, que eu quero saber se o cara comprou uma roupa nova, não sei o que lá, que o famoso nem conheço, tô nem aí com a vida do cara lá. Ela ficava doida comigo. No começo eu ignorava as conversas, depois quando ela insistia, aí eu falava: o que eu quero saber disso aí? Vai ler algo de útil? Agora é ela que vem falar comigo. Ela fala: olha, estou lendo não sei o que lá, você lembra? Ela me dá uma desafiada, né? Você lembra dessa parte da Bíblia, não sei o que, onde é que está isso daqui e tal? Ela fala: me diz se eu sei ou não. Mas está todo dia, lendo, estudando, meditando, está fazendo curso de teologia, está voando baixo. Por quê? Porque o homem resolveu dizer sim, resolveu se afirmar. Nós não temos poder nenhum, mas quando você decide, Deus abençoa. Quando você permite o trabalhar de Deus na sua vida, não tem como não abundar a graça de Deus, não tem jeito. A questão é: pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para os gigantes, pare de olhar para aquilo que não deu certo, e comece a olhar para Deus de verdade. Fala: Deus, eu sei que o Senhor é o Criador do universo. Os cientistas nem sabem qual é o fim do universo, aonde que acaba ele. Eles acham que acaba em algum lugar, mas eles não sabem aonde, porque tão longe que é. E Deus é muito, mas muito maior, porque Deus é infinito. Então não tem nada que Ele não possa fazer. A questão é a minha fé nele. A palavra de Deus diz que Jesus só fez poucos milagres num lugar só. Alguém lembra? Alguém se lembra? Era onde ele cresceu ali. Mas não é o mesmo Jesus? Não é o mesmo poder? É. Só que aquelas pessoas não tiveram fé para crer nele. E ele não honrou por causa da falta de fé. Da mesma forma, o povo no deserto padeceu pela falta de fé e crê na palavra de Deus. Aquele que crê, ele vai em busca daquilo que Deus falou com ele. Porque não adianta eu falar que eu creio e eu não buscar. Nós moramos numa nação em que mais de 90% das pessoas falam que são cristãos. E olha a situação do nosso país.
Não é esse crer que Deus está falando. É um crer de posicionamento diante de Deus. E fala: Deus, fala o que o Senhor quiser falar, eu vou cumprir. Eu vou me decidir. Caleb, meus irmãos, ele permaneceu nas promessas. Quando a palavra foi dada lá atrás, falou assim, quando vocês tomarem a terra, eu vou dar uma parte para cada um. O que você acha que veio na cabeça dele? Uma parte é minha. E eu vou escolher essa parte. Ele ficou caminhando com o povo mais de 40 anos. Quando chegou na hora dele escolher o monte dele, já tinha passado 45 anos. Mas ele ficou 45 anos sem arredar o pé da promessa. 45 anos crendo, falando, o meu Deus vai me dar aquele monte. E aquele monte Hebrom é meu, aonde o Senhor falou com Abraão, esse monte vai ser meu, e não interessa quem mora lá. Porque esse povo está de intruso ali. Porque esse monte é do meu Deus. E se Deus prometeu, Ele vai me dar. 45 anos crendo na promessa. Tem gente que ouve uma promessa e quer que Deus cumpra em 30 dias. Aí passa os 30 dias. Não, Deus não falou nada. Porque não aconteceu. Se Deus tivesse falado, tinha acontecido. Então eu entendi errado, não sei o que e tal, e arrumo uma desculpa aí. Para. Meus irmãos, quanto tempo você crê numa promessa? Por quanto tempo você acha que você aguenta crer? Deus tem grandes coisas a fazer. E às vezes não é do dia para a noite. Tem milagre que às vezes faz num instante. Tem coisas que Deus faz do dia para a noite. Mas geralmente é um processo dentro de nós. E esse processo leva tempo. Tem pessoas aqui que vão ser missionários. Vão viajar o mundo. Deus está levantando aqui pastoras, pastores, Deus está levantando aqui profissionais que vão servir a Deus com o seu serviço, advogados que vão atender pessoas carentes. Deus está levantando pessoas, técnicos que vão dar aula, que vão fornecer cursos gratuitos para pessoas carentes. Deus está levantando aqui tanta gente. Você pode falar, mas eu? É você. A questão é, será que eu creio? Curso de fotografia, né? Tantas coisas que Deus quer fazer. Mas nós temos que crer. Uma das coisas que Caleb não fez foi murmurar. Aquilo que o Fabiano pregou quase a pregação inteira no domingo passado. Você nunca encontrou Caleb murmurando. Enquanto a multidão murmurava, Caleb acreditava. Eu não me via como pastor. Eu achava até estranho quando alguém me chamava de pastor. A Simone já falava assim, chorando para mim. Você vai ser pastor, mas eu não sou pastora e tal, e tal, e tal. Chorava daí. Eu acordava de madrugada, suando frio. Aí eu pensava assim, que loucura que é essa, cara? Vou virar pastor de uma hora para outra. Deus faz. Mas eu entendi que se eu assumisse aquilo, eu não poderia voltar atrás. E não ia murmurar. Muitas vezes, a gente sente. Muitas vezes, nós vemos situações que nos entristecem. Mas isso não nos faz parar. Porque nós estamos aqui em primeiro lugar por causa de Jesus. Ele nos chamou. Onde você tem firmado o seu chamado? Quem tem te chamado? Não é Jesus? Então por que você tem parado?
Deus, Ele realiza mudanças na nossa vida, no nosso coração, mas depende da nossa postura diante dEle. Caleb, ele relembra o próprio compromisso que ele tinha com Deus. Ele diz assim: um homem de Deus, com total dedicação, comprometido. No versículo 8, ele fala assim: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Repita comigo essa parte. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Que moral desse Caleb, hein? Chegar para Josué e falar: você sabe, né? Que eu fui fiel o tempo todo. Você sabe que eu acreditei na promessa e estive aqui do teu lado, e nós enfrentamos cada inimigo juntos. Porque quando ele vai pedir a parte da terra dele, ele fala assim: estou lembrando você daquilo que Moisés falou. E você lembra que por 45 anos eu estive junto com você. Por 45 anos eu não parei de acreditar na promessa e fui fiel ao Senhor. Tem gente, meus irmãos, que usa a dificuldade de desculpa para a infidelidade. Ai, pastor, mas eu não consigo, sabe, fazer isso. Eu não consigo tomar esse posicionamento, porque o meu primo lá em 1900 e bolinha, e fez tal coisa, me ofendeu. Para com isso. Deus quer o teu posicionamento hoje. Ele está levantando aqui mulheres e homens de Deus, pessoas posicionadas assim como Caleb. Gente que a gente vai conversar e fala assim: ah, porque eu passei pela igreja tal, e daí aconteceu lá que a liderança lá me magoou e não sei o que lá. Aí depois eu fui para a igreja tal, e daí não sei o que lá, não sei o que lá e tal. E daí eu falo: meu irmão, ou minha irmã, e hoje? Você está preso lá no passado ainda? O que aconteceu há 20 anos? Você está usando isso de desculpa para não servir a Deus hoje? Porque o Deus é o mesmo. Nós vamos passar frustrações. Você acha que Caleb nunca tomou uma espadada, não? Você acha que ele nunca foi ferido em combate? Claro que foi. Mas ele não parou. Você vai sofrer decepções, mas é diante da decepção que nós mostramos quem nós somos. É diante dos problemas que nós mostramos em quem nós cremos. Não tem inimigo que pare de pé diante de um cristão de joelho falando com seu Deus. Meus irmãos, Deus nos chama hoje para posicionamento diante dEle. Você crê? Caleb, ele recorda que ele permaneceu separado da multidão. Meu irmão, andar com a multidão é fácil. Fazer o que todo mundo está fazendo é moleza. É só seguir a tua carne, todo mundo já faz. Caleb se recusou a andar com a multidão. Se você resolver andar em santidade hoje, muitas pessoas, principalmente quem está ao teu redor, vai estranhar. Vai falar: ué, você? Logo você? Até ontem aqui, ó, estava pior que eu. E agora quer vir dar uma de santo? Caleb não se importou com o murmúrio da multidão. Pelo contrário, ele mandou a multidão calar a boca. Vocês calam a boca aí que nós vamos entrar lá e vamos derrotar todo mundo. Enquanto a multidão estava lá. Não dá, né? Olha lá, olha o tanto de gente que tem lá. Vamos matar todos nós. Não. Ele se recusou a seguir a multidão. Quando Jesus andava e fazia milagres, uma multidão seguia. Enquanto multiplicava os pães e os peixes, uma multidão estava junto. Quando tinha as curas, a multidão estava junto. Agora, pagar o preço de ser discípulo,
A multidão não queria, não. Só os discípulos. Esses pagavam o preço. Ainda teve um que traiu ainda, um miserável, traiu. Mas isso não parou Jesus. A traição não parou Jesus. Pelo contrário, aquilo lá fez ele ir para a cruz, para o propósito dele. Como o Fabiano falou na pregação passada, às vezes a maior dor que você passa, você tem que ressignificar ela, porque é essa dor que vai te levar a conquistar um monte que Deus tem para você. A minha maior dor até hoje realmente foi perder o meu pai. Mas naquele momento eu entendi por que eu nasci. Eu entendi que a vida ia passar brevemente, que nós podemos escolher viver de desculpas ou se entregar de verdade para Deus. Quando eu estava com meu pai, naquelas noites na UTI de mão dada com ele, Deus ministrou o meu coração. Ô Juliano, a vida vai passar rápido. Escolha fazer hoje a minha vontade. Quando meu pai faleceu, eu preguei naquele velório. Eu ajudei as pessoas naquele dia. Mas eu saí de lá totalmente ciente do que eu ia fazer. Teve uma mulher que meu pai ele tinha um clube, e essa mulher ela ia cozinhar no clube. É uma senhora de idade, Trindade o nome dela, uma benção. Fazia umas comidas gostosas. E meu pai sempre ajudou muita gente. E essa senhora já tinha uns 65 anos. E no velório do meu pai, essa mulher chegou em mim, e ela era mais velha que o meu pai. E ela me abraçou e falou assim: nosso pai morreu. Porque quando ela precisava de alguma coisa, era meu pai que ajudava. Quantas pessoas eu não vi meu pai tirar dinheiro do bolso para pagar uma luz, pagar uma água. Tem vezes que eu ficava até com raiva do meu pai, porque ele só tinha aquilo lá, ele dava o dinheiro. Pai do céu, não pode fazer um negócio desse, agora você está sem aí, como é que fica? Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida entregue para o Senhor. E uma vida entregue para o Senhor é uma vida também entregue em prol do próximo. Ali eu vi que meu pai ele era muito louco, sabe? Mas ele já era um tipo de pastor. Porque ninguém passava fome do lado dele. Quando ele via uma briga, ele entrava no meio para tentar apartar. Ele tentava aconselhar do jeito dele. O problema das pessoas e nosso é que muitas vezes nós queremos ganhar a nossa vida. Vamos acabar perdendo ela. Mas quando nós entregamos de verdade por amor a Deus, nós encontramos a vida verdadeira. Ali eu decidi também. Porque Deus falou comigo, falou: Juliano, teu pai não conhece nada da palavra. Quase nada. Mas faz muito mais do que você já fez. Porque ele se importa com os outros. E eu conhecia toda a Bíblia, já tinha lido a Bíblia inteira, já sabia, tinha estudado. Mas estava pensando em mim. E aquilo que aconteceu transformou algo em mim. Assumi a minha responsabilidade. Eu falei, assim como meu pai, ninguém vai passar fome perto do meu lado. Ninguém vai passar necessidade. Não só com ajuda financeira, mas também com um abraço, também com a palavra, também com aconselhamento. Eu decidi que o meu tempo não era mais meu, mas do Senhor. Você nasceu com um propósito de fazer a vontade de Deus. Quando você flui nesse propósito, a tua vida vale a pena ser vivida.
Eu creio que isso aqui é só o começo. Deus tem grandes coisas a fazer aqui. E vai ser através de vocês. De cada um de vocês. Você toma posse disso? Deus, pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Já estou indo para o final. Caleb, ele relembra a fidelidade dele a Deus, de Deus a ele. Versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Agora, Caleb está com 85 anos. E ele fala o seguinte: olha, eu estou mais forte do que antes. Me dá aquela terra que eu vou entrar. Me dá aquela montanha que eu vou tirar todo mundo de lá. Porque Deus me deu essa promessa. E Ele vai cumprir na minha vida. E assim aconteceu. 85 anos ele estava. Tem pessoas que chegam nos 30 anos e se acham velho. Chega nos 40 e fala, acho que está velho. Meu irmão, quando você entrega para Deus, como estava conversando esses dias com uma amiga, ele falou assim: rapaz, Deus fez em 2 anos o que não fez em 20 para trás. Deus é assim, se você entregar, Ele vai fazer em você, em 6 meses, o que não fez em 20 anos atrás, 30 anos atrás. Só depende da sua entrega ser verdadeira. Tem famílias inteiras que vão a Cristo por você tomar sua decisão de andar com Deus. Tem famílias inteiras atrás de você, não só a sua. Outras famílias vão ser alcançadas por causa do seu posicionamento. Você acha que Caleb foi morar sozinho naquele monte lá? Não. Ele era o representante da tribo de Judá. Deus tinha uma relação tão especial com aquele monte, que aquele monte depois virou cidade dos levitas. Depois ela virou cidade refúgio. E foi ali que Davi foi ungido rei. E depois ele fez a sua residência real lá no Monte Hebrom. Você entende que há uma consequência de uma atitude, de uma decisão, em que muitas pessoas, milhares de pessoas, podem ser alcançadas e abençoadas por causa da sua decisão? John Wesley foi o precursor do movimento metodista. Ele e George Whitefield foram responsáveis pelo avivamento na Inglaterra e que se alastrou pela Europa. E uma vez perguntaram para ele assim, viu? Porque ele pregava nas praças, né? Naquele tempo não tinha microfone, não tinha nada. E ele ia todo dia pregar, o homem era fera. E reunia multidões para ouvir ele pregar. E perguntaram para John Wesley, por que vem tanta gente te ouvir aqui? O que acontece com você? Ele falou assim, eu me coloco em chamas, e eles vêm me ver queimar. Eu me coloco em chamas para Deus, e as pessoas vêm ver o que está acontecendo. Deus está chamando você a se colocar em chamas para Ele. Deus está chamando você a se posicionar com Ele. Tem tantas coisas que Ele quer fazer através de você, tantas curas. Ano passado, um amigo nosso, aqui da igreja, me chamou para ir orar com um amigo dele. O rapaz estava com um nódulo na garganta. O médico falou que ele ia ter que operar. Eu não conhecia esse outro rapaz,
Ele levou, falou, vamos lá, pastor, vamos. Aí nós chegamos, era de manhã, era num comércio. Nós chegamos naquele comércio, tinha mais gente ali. E eu fiquei ali conversando, eu falei, vai demorar até esses caras saírem. E eu fiquei sentado. E o povo não ia embora. Eu fiquei ali 20 minutos, meia hora, e ninguém ia embora. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ir embora, eu tenho que orar e ir embora. Não dá jeito, daqui a pouco dá a hora do meu serviço, eu tenho que ir embora. E o povo não ia embora, e não ia embora, não ia embora. A hora que faltavam uns 10 minutos para o meu compromisso. Eu falei, quer saber? Eu vim aqui para orar, vamos reunir todo mundo aqui agora e vamos dar as mãos. Na verdade foi antes do ano passado, não tinha pandemia ainda. Aí todo mundo ficou olhando para minha cara assim. Falou, vamos? Então nós demos as mãos, oramos ali, orei pela vida dele, pelo nódulo que ele estava no pescoço. Alguns meses depois, ele conversou com esse amigo e falou, agradece o pastor lá. Por quê? O nódulo sumiu. Fui fazer outro exame e não tinha mais nada no pescoço dele. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Aonde você está, o Espírito Santo tem que se manifestar. Porque se ele está em você, ele vai se manifestar. Ano retrasado, nós fomos jogar bola, né? Lá no projeto, no Barão. Aí saímos de lá, fomos tomar uma Coca-Cola. E tinha um boteco ali perto. Vamos tomar coca no boteco ali. A gente foi no boteco tomar coca. Não sei se o David estava junto ou não. Aí nós chegamos no boteco e tocando aquelas música braba lá, sabe? Nós entramos lá e tal, pedimos uma coca. Aí o dono do boteco veio. Quem que é você? Eu sou fulano de tal. Daí ele falou assim, mas você é filho de quem? Eu sou filho do Pedrinho e tal. Nossa, rapaz, teu pai era muito meu amigo e não sei o que e tal. E começou a conversar comigo, ele era de Jardim Alegre, esse senhor. Aí, o que você faz agora? Eu falei assim, eu trabalho no fórum, mas sou pastor também e tal. Eu já fui crente também. Tô meio desviado agora e tal, mas já frequentei a igreja e tal. Eu falei, que legal, cara. E estamos tomando uma Coca-Cola lá. Na hora Deus tocou no meu coração. Ora com ele. E o boteco estava cheio de bêbado. Eu falei, viu? Eu posso orar com o senhor agora? Ele falou, pode. Espera aí um pouquinho. Foi lá, desligou o radião. Estava tocando uns maneirão lá. Aí ele falou para os bêbados assim, viu? Ele vai orar com nós aqui, ó. Aí os bêbados levantaram. Tinha uns bêbados, outros não tanto. Tiraram o bonezinho, colocaram no peito assim. Fizemos uma roda lá dentro do boteco. Falei, vamos orar agora. Eu orei ali. Alguns já começaram a se quebrantar. Eu acho que você falou, louco, pastor, até aqui no boteco, você faz essas coisas aí. Falei, cara, não tem lugar. Deus habita em você. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você resolveu fazer a vontade de Deus, não importa aonde você está, Deus vai agir, Deus vai fazer. Por muito tempo, eu fui aquele crente 007, sabe? Porque eu cresci na igreja. Sabe qual é o crente 007? É aquele que é crente, mas ninguém sabe. Ele é tipo agente secreto, sabe? Ele está lá, mas ninguém sabe que ele é crente. E eu ia nos lugares, eu era de um jeito, ia no outro lugar, eu era de outro jeito. Onde tinha ambiente que eu podia ser crente, eu era crente. Onde era ambiente que eu não era, não era crente. As conversas mudavam, né? Você até fala umas piadas mais sujas, né? Aí chegou uma hora que Deus começou a me confrontar e falar, Juliano, não dá, cara, para viver desse jeito. Ou você é integralmente meu, ou não é. E foi difícil, meu irmão. Porque você tem que podar um monte de coisa daí. Mas se posicionar com Deus custa. Se posicionar com Deus, às vezes vai custar amizades. Às vezes vai ter ódio de gente que até é da tua família. Tem gente que a hora que você decidir se batizar, vai vir um tio lá do Piauí para falar que negócio que é esse, tal.
E é nessa hora que você prova o seu amor a Deus. Eu falo: Deus, eu não ando pelo que os outros falam, eu não ando pela aprovação das pessoas, eu faço aquilo que agrada ao Senhor. E sabe o que é interessante? Tem pessoas que, quando eu decidi sair da igreja para começar a pastorear, teve pessoas que se revoltaram. Teve pessoas que não entenderam na época. Eu entendo porque não entenderam. Mas depois, essas mesmas pessoas, depois de 1 ano, 2 anos, entraram em contato comigo e falaram: olha, por causa daquele dia lá e tal, que eu fiquei bravo, que eu fiquei nervoso, eu queria pedir perdão para você. Para Simone também aconteceu isso, ligaram para ela: olha, eu queria pedir perdão para você. Por que eu estou falando isso? Porque a decisão que você tomar hoje pode custar, mas lá na frente Deus conserta as coisas. Aquilo que você tomar hoje, lá na frente Deus resolve. Então pare de pensar: mas eu vou ficar mal com não sei quem se eu tomar essa decisão. Mas vai ser difícil para mim se eu fizer isso. Pare. Apenas resolva andar com Deus. Apenas resolva subir o seu monte. Aqui no final, diz assim: portanto agora dá-me este monte, dá-me o teu melhor, dá-me a tarefa mais difícil. Você tem condições de falar para Deus: Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver todo o amor que você tem para mim. Eu quero viver toda a graça. Eu quero viver todas as bênçãos. Mas eu quero enfrentar cada dificuldade também, porque eu sei que eu vou sair desse lugar mais que vencedor. Deus está esperando o seu pedido para te abençoar. Caleb creu na promessa. E porque ele creu, porque ele confiou em Deus, ela veio. Porque ele resolveu acreditar, mesmo quando a multidão inteira não acreditou. Ele resolveu perseverar. Deus te chama hoje para esse posicionamento. Deus te chama hoje a tomar essa posição. Amém? Fique de pé. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Eu quero que você... Eu sei que muitos aqui Deus já tem falado ao coração já faz tempo. Deus tem falado acerca de posicionamento há muito tempo. Muitas vezes nós nos escoramos nas nossas desculpas, nos escoramos na imagem, naquilo que as pessoas vão dizer, vão falar. As pessoas não vão entender o que você vai fazer ou vai se posicionar para subir o seu monte. Mas hoje é o dia de decisão. Hoje é o dia de você dar o seu sim para o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Peça revelação se você ainda não sabe qual é a decisão que você tem que tomar. Peça para fazer revelação ao seu coração. Às vezes o posicionamento que você tem que tomar é pedir perdão. É ter mais humildade. É saber voltar atrás, é confessar que errou. É falar: Deus, eu não me posicionei, Pai. Eu vivi para mim mesmo e agora eu quero mudar. Agora eu quero fazer a Tua vontade, somente a Tua vontade. Nem que isso custe a minha vida, Pai, eu vou fazer a Tua vontade.
Talvez seja você pedir perdão para o seu cônjuge. Talvez seja você abraçar os seus filhos e falar: eu amo vocês. Talvez seja abraçar a sua mãe, o seu pai e falar: me desculpa, porque eu fui muito duro com você. Talvez seja você lembrar aquela pessoa que deve para você, e você chegar assim: olha, eu não quero mais receber, eu te perdoo. Talvez seja você procurar a pessoa que você deve e falar assim: não, eu vou acertar com você. Qual é o teu posicionamento que Deus está te pedindo? É ser mais caridoso? É amar mais as pessoas? É não pensar tanto nos seus próprios sonhos, mas sim viver os sonhos de Deus? É ter palavra? É a tua mulher poder acreditar em você? São os seus filhos poder contar com você de verdade? É eles se sentirem seguros ao seu lado? É você como esposa se entregar mais ao seu marido? Se preocupar mais com ele? Não fazer de tudo uma guerra, mas sim procurar fazer do lar um lugar amável, um lugar prazeroso? É murmurar menos e profetizar mais? Senhor Deus amado, Pai querido, estamos aqui, Pai, porque cremos, Senhor, que o Senhor tem uma promessa para cada pessoa aqui. A promessa maior, Pai amado, foi a salvação. Foi o Senhor Jesus ter morrido numa cruz em meu favor, em favor de cada um que resolve confiar em Cristo. Mas sabemos, Pai amado, que o Senhor também tem um chamado especial para cada pessoa, Pai. E tem um monte, Pai amado, a ser conquistado. Um monte, Pai amado, que o inimigo não quer que nós cheguemos, que o inimigo não quer, Pai amado, que alcancemos, porque ele sabe, Pai amado, que quando alcançamos, não só nós somos abençoados, mas tantas pessoas também são abençoadas, Pai. Quando eu passo a ter uma vida de intimidade com Deus, eu começo a mudar o meu entorno, eu começo a mudar a vida dos meus filhos, mudar a vida da minha esposa, mudar a vida dos meus pais, mudar a vida dos amigos. Pai, que o Senhor venha revelar a cada pessoa qual é o monte, qual é a decisão que essa pessoa tem que tomar hoje, para ter crescimento espiritual, para ter mudança de vida verdadeira, para não ser mais, Pai amado, como um morto-vivo espiritualmente, mas ter um coração queimando pelo Espírito Santo, queimando de amor por Jesus, queimando por vidas. Pai, derrama do Teu Espírito sobre cada pessoa, Pai. A Tua palavra diz que o Teu Espírito convence, Pai, da verdade, da justiça e do juízo, Pai. Nós não podemos fazer, mas o Senhor pode fazer todas as coisas, Pai. Eu sei que muitos, Pai amado, pararam na caminhada porque se machucaram. Deus, eu oro por essas pessoas, para que o Senhor as restaure. Eu oro para, Pai amado, para que o Senhor venha trazer uma visão correta, para que eles consigam ver qual é o monte que eles vão conquistar. Que eles parem de olhar para os gigantes, parem de olhar para as dificuldades e passem a olhar somente para o Senhor, o leão da tribo de Judá. Abençoa os Teus filhos, Senhor, que possamos fluir na Tua presença, Pai, e sermos firmes, assim como Caleb, assim como Josué, assim como Paulo, assim como Pedro, como cada discípulo, assim como Timóteo, Pai. Pastores levantados, Pai amado, para cuidar do Teu rebanho, fazer aquilo que é a Tua vontade, Pai.
Faz conforme o teu querer em nós, Pai. Custe o que custar, Pai. Que não sejamos apegados em nós mesmos, nem nos nossos bens, nem no a nossa imagem, nada. Que possamos, Pai amado, nos entregar por completo a Ti e fluir nos Teus propósitos, Pai. Porque eu sei que o Senhor é fiel e justo. E o Senhor vai cumprir, Pai amado, cada palavra e cada promessa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.